Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. 11 anos no ar, 11 anos dedicados ao esporte local e regional. Avisando mais uma vez a você, telespectador, nós estamos de quarentena, não estamos gravando no estúdio, tomando os cuidados que a Organização Mundial de Saúde indica, e nós estamos gravando aqui da minha residência. Nesse bloco agora, nós vamos bater um papo com o Dr. Michel Dias, fisioterapeuta. Dr. Michel Dias, ortopedista, um dos melhores do Brasil, é de Montes Claros também, é especialista em joelho e trauma esportivo. Ele dá dicas e você vai conferir tudo agora no Momento Esportivo. Fala aí, Dr. Michel. Boa tarde a todos, boa tarde a Rubão. Obrigado de novo, mais uma vez, ter aberto o espaço para a gente poder conversar um pouco aí em seu programa. Hoje a gente não está no seu estúdio, estamos seguindo as orientações da OMS, né? Então estamos em espaços diferentes, mas eu acho que isso a gente vai conseguir falar um pouco sobre esse coronavírus, esse Covid-19 que tem nos atormentado, que tem mudado os nossos hábitos e a gente não estava preparado para isso nessa fase atual na nossa vida. Então, a prevenção é a melhor maneira de tentar resolver isso aí. A gente tem que conseguir evitar com que essa doença se propague. A gente vai estar sempre orientando a higienização das mãos, a gente está lavando com água e sabão, o tempo, normalmente a gente fala de 15 a 20 segundos, na mão toda, entre os dedos, nas costas das mãos. Uma coisa, quando você não tem com água e sabão, você pode estar usando o álcool gel, que tem uma eficácia tão boa quanto a água e sabão, tá? Você vai estar evitando de contato em lugares, principalmente onde é que pessoas ponham a mão com frequência, como corrimão, maçaneta, portas, cadeiras, onde pessoas têm uma frequência de colocar a mão. A gente vai ter que estar afastado das pessoas num espaço entre 1,5 m a 2 metros, porque esses perdigotos, gotículas, que quando a gente respira, quando a gente tosse, fala, às vezes pode se transmitir pelo ar. E na parte da prevenção, a gente está usando máscara. Hoje a OMS ainda indica de estar usando máscaras. Pessoas que estão doentes, principalmente, eles devem usar e principalmente ficar dentro de casa, evitando sair. E as pessoas hoje que não são doentes também devem usar as máscaras. Ela é uma forma de proteção, como se fosse uma barreira mesmo, física, onde vai estar evitando que essas gotículas, os vírus que estão em suspensão no ar por algum espirro, alguma coisa de uma pessoa próxima de você, entre na sua mucosa e te contamine. A gente tem que estar sempre pensando que às vezes muitas pessoas não têm nenhum sintoma, mas ela é possível de transmitir a doença. A gente da área de saúde acaba usando algumas máscaras especiais, aquela N95, uma máscara cirúrgica, são máscaras que são usadas mais em ambiente hospitalar. Existem alguns capotes também que a gente não tenha contato do corpo com a pessoa que esteja com a infecção, às vezes mesmo até um capacete, alguma coisa que vai estar cobrindo o rosto todo, onde que não tenha o risco de nenhuma gotícula, alguma coisa em procedimentos, onde é que se pode espirrar alguma secreção e cair na nossa face, em alguma mucosa e a gente se contaminar. É importante nessa fase, por isso que a gente fala que a gente tem esse isolamento. É uma coisa nova que a gente nunca experimentou, é uma dificuldade grande pelo contato que hoje nossa vida é muito corrida, temos várias outras coisas para fazer, a parte econômica, né? Porque como é que você deixa de trabalhar, fica dentro de casa e o seu comércio, como é que é? Mas isso é uma coisa essencial para a sua saúde e principalmente da sua família, porque muitas vezes, se você considera rígido, acha que isso não vai acontecer com você, mas se você for para a rua e se contaminar, quando você voltar para sua casa, você vai estar contaminando todos os seus familiares que estão ao seu redor e que convivem com você. Então não adianta nada você ter
seu pai, sua mãe, sua filha, seu marido, esposa, que fique respeitando a quarentena, que fique em isolamento social, fique só dentro de casa. Mas se tem alguém dentro da casa que não respeita, porque quando essa pessoa sair e se contaminar, quando ela voltar, ela vai estar contaminando tudo isso aí. Existem hoje os grupos de riscos, que são as pessoas que têm um comprometimento imunológico, com uma defesa baixa da saúde, ou pacientes acima de 60 anos que estão nesse grupo de risco, mas as coisas vão mudando. O Covid-19 é uma doença nova, nós estamos aprendendo com ela, então desde quando ela iniciou em dezembro, a gente vai escutando as coisas, a gente vai estudando, as coisas vão mudando e as coisas são muito dinâmicas. Hoje o que se tem indicação para fazer, as coisas há um mês atrás não se fazia e provavelmente daqui a um mês as indicações vão estar mudando, porque é uma doença nova, estamos aprendendo com ela. Alguns países que não fizeram isolamento social hoje estão indicando fazer isolamento social, então o afastamento entre as pessoas é a maior prevenção. Então países como a Itália, a Espanha, agora os Estados Unidos, que não tiveram essa quarentena realmente, vou falar assim, incentivada pelo governo, hoje começa o seu sistema de saúde, está superlotado, já está sendo esgotado o número de leitos e pacientes cada vez mais graves chegando. As infecções pelo Covid, muitas vezes, a gente vai falar em 1/4 das vezes, é o que vai estar levando os pacientes a ser hospitalizado, onde é que a gente vai precisar de um suporte clínico maior, porque muitas vezes o Covid-19 em várias pessoas vai aparecer como uma infecção que tem uma febre, que tem uma tosse, mas como se fosse uma gripe. Só que não é uma gripezinha. Alguns pacientes, mesmo rígidos, hoje a gente vê pacientes com 40, 35 anos falecendo e você vai fazer o teste, tem o Covid, foi comprovado o coronavírus, então o perfil está mudando. Infelizmente a gente não consegue detectar quais pacientes, a gente sabe que é um grupo de risco maior, mas a gente não pode afirmar que pessoas mais jovens, sadias, crianças, não podem, que não vão evoluir para óbito, não vão ter uma doença mais grave, ter que ficar internado em CTI com respirador. Isso aí é uma coisa que a gente não tem como afirmar. A doença se apresenta em cada pessoa de um jeito semelhante, mas a gente não pode falar que pessoas com a faixa etária mais baixa do que 60 anos, que não tenha comorbidades, são considerados saudáveis, não vão ter nenhuma complicação. Rubão até me mandou umas perguntas aqui que a gente vai estar falando aqui agora. Primeira pergunta é que se um paciente ou um atleta, que estava em tratamento, após o decreto municipal do coronavírus, está suspenso ou o paciente deve continuar o tratamento. Então, hoje, o que a gente tem orientado até pela Secretaria de Saúde, a gente está sendo orientado pela própria CRM, que é o que nos orienta, é a nossa entidade máxima. Ela fala que todos os casos que podem, que a gente vai falar que chama eletivos, que não é uma urgência, que podem esperar, a gente indica e sugere que o paciente tente evitar sair de casa, evitando aglomerações, movimentação de pessoas na rua. Mas pacientes que já estão em tratamento, esses sim devem continuar. Não quer dizer que o paciente que tenha um problema de joelho grave, teve uma lesão, uma tosse com uma lesão ligamentar, ele não deve ir procurar um médico, ou pessoas que tenham problema de convulsão, não tem que ir no neurologista, às vezes precisa de renovar seus medicamentos, pessoas que são diabéticos, hipertensos, esses tratamentos devem permanecer, tem que continuar. Provavelmente os médicos
de cada área, eles têm diminuído as aglomerações, as orientações para que evite o maior número de pessoas num espaço. Então, às vezes, tem-se marcado consultas com espaço, intervalos maiores, em consultórios, evitado que médicos atendem no mesmo horário, então seja um por horário. Lá, por exemplo, onde eu trabalho, lá no centro ortopédico, a gente diminuiu, a gente tem lá são 6 salas de consulta, somente um médico atende por horário, o espaço é maior. Na recepção, a gente tem 2 recepções, existe um espaço que é orientado entre as cadeiras, a higienização o contato, onde as pessoas têm um maior contato, como maçanetas, cadeiras que as pessoas sentam, com uma frequência muito maior. Então a gente tem a indicação ainda de continuar realmente os tratamentos. Quando for uma coisa que eu tenho uma dor no dedo já tem 1 ano, esperar agora mais 15, 30 dias, a previsão, a gente não sabe até quando, mas se o paciente puder esperar, tudo bem. Mas se for uma dor intensa, uma lesão importante, paciente que tem as doenças crônicas, que tenham que continuar com medicações, que as medicações controlam a doença não é curada, mas ela é controlada, então deve permanecer aí e continuar fazendo o tratamento sim com o médico. Outra pergunta aqui é quais são as dicas, né, do Dr. Michel para os atletas, grupos de amigos que estão realizando jogos em sítios nesse período de isolamento. Corre risco essas pessoas? Sim, então quando a gente está falando do isolamento social, quando você tem o contato só com as pessoas que você mora no seu espaço ali, isso aí não tem como a gente evitar, então esse contato a gente acaba tendo. Mas se essa pessoa saiu para jogar um futebol no sítio, lá onde é que tenha 15, 20 pessoas e uma dessas pessoas tem uma infecção, o risco de transmissão para as outras pessoas é grande. Quando essa pessoa retorna na sua casa, no nosso convívio, a gente vai estar ali sempre próximo um ao outro, pegando um copo com água, pegando em toalhas, no nosso convívio ali, e aí a transmissão ocorre. Então, por isso, a gente sempre pede para evitar aglomerações. Hoje, a parte esportiva realmente ela está sendo limitada, então a gente orienta a praticar atividades que você esteja sozinho ou com uma outra pessoa e que permita uma distância de 1,5 m, 2 metros de distância. Por exemplo, uma caminhada. Então, se você quer fazer uma caminhada, tudo bem, é até saudável. Você também não tem que ficar preso dentro de casa. Você pode dar uma volta, você pode fazer uma caminhada, só evitar os horários onde é que tenha maior aglomeração, lugares onde é que tenha muita gente. Então, se você sabe, naquele lugar que você faz a caminhada é muito cheia, tente ir para outro lugar, onde o espaço, se você conseguir, em vez de ir 7 horas da manhã, tente ir 6h30, às vezes é um horário mais vazio, não tem praticamente ninguém, isso realmente é aconselhável. Mas evitar a prática de esportes onde tem um contato de número maior de pessoas realmente deve ser evitado aí. Nesse momento a gente pede para segurar um pouquinho aí, tá? Estamos vendo em redes sociais grupos de jogadores de futebol fazendo churrascos, confraternizações de diversas faixas etárias. Correm riscos de pegar o Covid? Sim, a transmissão ela é independente de homem, mulher, idade, então a transmissão vai ocorrer. O grande problema é se esse paciente vai ter sintomas ou não. Como a gente falou mais cedo, os sintomas podem ser uma tosse, febre, uma dor no corpo, a perda de olfato, só que o sintoma mais grave, que a gente fica mais preocupado, é a falta de ar. Esses são os sintomas, esse é o sintoma mais grave. E isso aí também não quer dizer que vai dar em pessoas só mais velhas, só do grupo de risco. Pessoas mais jovens, rígidas, têm o risco.
Olha, muito obrigado, viu, meu amigo Michel? A gente vai voltar aqui para fazer as entrevistas, tá certo? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.